Vamos falar um pouco agora sobre a origem e legados da Grécia Antiga. Gregos ou helenos? Helenos é a mesma coisa que gregos. Bom, os helenos eram aquelas pessoas que eram nascidos num local chamado Hélade. E os gregos foi o nome desenvolvido pelos romanos para apelidar os helenos, que acabou pegando. Bom, se você for pesquisar um pouquinho sobre a Grécia, você vai encontrar que os historiadores chamam a civilização grega de civilização helênica, civilização micênica e civilização grega. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. De onde veio o povo grego? Bom, surgiu da Península Balcânica, uma região montanhosa no sudoeste da Europa, composto por vários países, Bulgária, Croácia, Eslovênia, entre outras. A formação desse povo teve a contribuição de vários povos, aqueus, jônios, dórios e eólios. Na verdade, eles possuíam línguas, costumes em comum, mas eles acabaram formando cidades-estados completamente autônomas, e uma delas é a cidade de Micenas, que nós veremos a seguir. Micenas, cidade-estado. Bom, vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Em 1600 a.C., os aqueus, que foram os primeiros a chegar na região, se estabeleceu na região conhecida como Peloponeso, criando várias cidades-estados. Em 1500 a.C., eles acabaram fundando a cidade de Micenas. Cidades-estados. Além de Micenas, também havia outras cidades-estados. Tinha Tirinto, Pilos, Peloponeso e Micenas, é claro. A estrutura dessas cidades-estados, elas eram bem específicas. Elas eram cercadas por muralhas de pedras, umas sobrepostas sobre a outra, sem contribuição de qualquer argamassa para uni-las. Isso demonstrava o domínio de arquitetura que eles já possuíam. Na parte mais alta da cidade ficava o palácio, com todas suas decorações de afrescos, que nós podemos ver pinturas, e do lado do palácio haviam casas das pessoas mais influentes. Os pobres viviam por lá de fora da cidade. Bom, as pedras utilizadas para a construção dessas muralhas pesavam toneladas. Algumas pessoas dizem que elas foram construídas por um ser mitológico chamado Cíclope. O rei. Esse local era governado por um rei que tinha uma autoridade sobre todos os setores da sociedade. Ele era responsável pela vida religiosa, militar e também pela vida econômica. Contava com o apoio das pessoas mais influentes que formavam um grupo que eles chamavam de aristocracia e também de um grupo de guerreiros. Hoje em dia, essa cidade não existe mais, mas ficaram então seus vestígios arqueológicos. Vamos ver que conclusões foram que os historiadores tiraram disso. A cidade, ela possuía, na verdade, duas saídas, com um muro imenso, e havia portões banhados de bronze. O cemitério, ele era em formato circular, com restos mortais, e lá havia 17 adultos e 2 crianças, provavelmente da família real. Além disso, algumas peças importantes foram encontradas, inclusive objetos em ouro, como, por exemplo, a máscara mortuária, que supostamente foi do rei de Micenas. Essa máscara já foi encontrada em 1876 e foi atribuída a Agamenon, um rei micênico que aparece na história A Ilíada, que nós veremos a seguir. O povo micênico sofreu algumas influências. Sofreu a influência do povo egípcio devido às técnicas de mumificação e do povo cretense, a escrita linear bem. Nos egípcios foi possível perceber isso devido aos vestígios arqueológicos deixados em Micenas, da cidade de Micenas, como os corpos foram encontrados no cemitério, inclusive juntamente com seus objetos pessoais, hábito que os egípcios tinham. E os cretenses, isso aconteceu porque eles acabaram invadindo a ilha de Creta, e lá eles já praticavam a escrita, chamada escrita linear B. Bom, os cretenses, eles conseguiam escrever em placas de argila. Os historiadores acabaram descobrindo sua existência em 1939, quando encontrou essas placas na cidade de Pilos. A escrita ela foi decifrada apenas em 1952.